na hora de se arrume comigo e fofoca, porque a gente tem muita fofoca pra fazer, tem muito que botar em dia. Eu tô de pijama ainda, porque hoje foi um dia completamente atípico. Então eu tô de pijama ainda, mas eu preciso me arrumar pra gravar. Tava assim, ó, eu tive que fazer um extreme makeover. Eu tive que inclusive fazer minhas unhas, porque tava um caos. Tava todo um caos e eu tenho gravações pra fazer. Acabei de pintar minhas unhas com o preto black da Panvel. Esse preto da Panvel, ele não é tão preto, mas com duas camadas ele cobre bem, tá? Eu gosto. Acabei de fazer as unhas, eu tô com essa coisa aqui que eu acho que eu me queimei, não sei nem o que é. Enfim, e agora a gente precisa escolher um look e se arrumar, e eu vou responder as perguntas de vocês. Eu recém coloquei esse post na comunidade pra vocês mandarem perguntas, faz pouquinho mesmo, e tem já 9 comentários. Eu, como falo muito, às vezes 9 comentários já é o suficiente pra eu responder, mas ao longo do vídeo vão chegando mais perguntas. Sempre fiquem de olho na comunidade, que eu sempre posto coisas por aqui, tá? Agora, vamos ver, tá calor, tá 27 graus na rua, aqui dentro de casa não tá tão calor. Vamos escolher um look pra depois eu me maquiar. Já que eu pintei minhas unhas de preto, resolvi colocar esse topzinho que eu comprei da C&A com uma calça de alfaiataria. Essa calça é de uma marca que não existe mais. Esse top é da C&A, vocês sabem que a gente tem código de consultora, e eu amei ele, achei ele muito bonitinho e eu ainda não tinha usado. Agora, é claro, né, temos que incrementar, botar acessórios, né, arrumar o cabelo, fazer a maquiagem, mas acho que eu vou começar a responder as perguntas e maquiando com vocês, e depois eu finalizo. Eu não sei bem que sapato eu vou colocar. Gente, já vi aqui que nós temos perguntas sobre vida de casada, sobre opinião política, sobre meu lipedema, sobre filhos. Tem várias perguntas sobre ser madrasta. Então assim, se tu gosta desse tipo de vídeo respondendo perguntas, se tu quer mais, já deixa um like pra mim. A primeira pergunta é sobre o lipedema. Cacá, adoro seus vídeos. O lipedema te incomoda muito? Beijos. Um beijo. E eu já vou aproveitar que tem essa pergunta aqui do lipedema, porque teve várias outras perguntas do lipedema que eu botei uma caixinha uma vez e acabou que eu nunca respondi. Então eu vou aproveitar a questão do lipedema para já responder junto aqui, tá? A primeira coisa que as pessoas perguntam é como foi diagnosticado e por qual profissional. Gente, quem me diagnosticou foi uma médica vascular aqui em Pelotas, que eu nem costumo indicar médico, mas não é qualquer vascular que conhece o lipedema por ser uma doença nova, então depende, né, são médicos, eu não sei se eles fazem curso, mas são médicos específicos que conhecem e têm conhecimento sobre lipedema. No meu caso foi uma médica vascular que se chama doutora Camila Kiel. Eu geralmente tinha a política de não indicar médicos aqui, mas a doutora foi assim, ó, um divisor de águas pra mim. Eu sempre fui tratar, né, das minhas varizes, das minhas questões nas pernas em Porto Alegre, porque aqui em Pelotas eu nunca encontrava ninguém que fosse minimamente decente, muito pelo contrário, eu fui muito mal atendida em algumas pessoas, assim, fui indicada a fazer cirurgia por médicos que, assim, não era pra eu fazer. Então, quando eu conheci a doutora, eu acabei falando na internet, porque eu imaginei que teriam, e de fato tem várias outras pessoas na mesma situação que eu estava e que precisavam de indicação, e a doutora é realmente, assim, ó, maravilhosa. Então, fica a indicação, tá? Pra quem for aqui da região também. A próxima pergunta é como foi que eu descobri o lipedema. Passar protetor solar. Gente, assim, quem tem... geralmente a mulher que tem lipedema, ela sente a diferença nas pernas. Ela olha as pernas de outras mulheres na praia com uma saia e sente a diferença, tá? Sente que a perna não é normal, a gente percebe que a gente acumula gordura de uma maneira diferente do que as outras pessoas acumulam. Quem tem lipedema geralmente costuma ter varizes. Quem tem lipedema, mas não é só varizes, tá? Mas quem tem lipedema geralmente costuma sentir mais peso nas pernas, muitas vezes tem roxo sem explicação, mas o exame, pra tu descobrir, tu tem que ir numa médica que de fato entenda, pra ela te diagnosticar, olhar e te dizer. As pernas de quem tem lipedema tem muito menos colágeno, então tem muito mais flacidez. Então, geralmente, quem tem, sente que tem a pele diferente, sabe? Então, geralmente, se tu desconfia que tu tem, é bem provável que tu tenhas. Aí, vai depender muito, tem níveis, né? Tem tipos, porque tem gente que tem lipedema só nas pernas, tem gente que tem nas pernas e nos braços, tem gente que tem na bunda e não tem nas coxas. Então, varia um pouquinho. Tem gente que inclui a panturrilha, tem gente que não inclui. Falando em varizes eu sempre soube que eu tinha, porque desde novinha eu tenho varizes. Eu olho pras minhas pernas e sei que tinha as veiazinhas aparentes. E, na verdade, desde novinha eu faço esse acompanhamento. Por isso que eu fui até na médica vascular. Eu não fui investigar o lipedema, apesar de imaginar que eu tinha. Eu não fui investigar ele, eu resolvi perguntar pra médica e ela me falou que sim.
mas as varizes eu tenho desde novinha, tá? E hoje em dia eu sei que eu também tenho um desgaste no joelho que ele veio como consequência também do lipedema. Então o lipedema ele também pode prejudicar outras questões, por isso que realmente é uma doença, sabe? Porque pode te acarretar coisas diferentes. Aí o que as pessoas mais perguntam é: tem tratamento? E aí o que acontece, tá? Não existe nenhum remédio, não existe tratamento. O que tu pode fazer é cuidar os teus hábitos, porque na verdade quem tem lipedema acumula mais gordura do que uma pessoa normal, então a mudança de hábitos e o cuidar dos hábitos sempre vai ser primordial para todo mundo, mas muito mais para quem tem lipedema. E além disso, uma outra coisa que as pessoas indicam é fazer cirurgia, que é uma lipo nas pernas, né? Só que aí é uma cirurgia muito mais invasiva e na verdade isso não é um tratamento. A doutora me explicou que assim, ao longo da vida toda pessoa normal engorda, né? A curva da gordura vai aumentando com a idade. E geralmente quem tem lipedema, ela tem essa curva mais alta, porque é mais fácil engordar nas pernas, a gente engorda muito mais nas pernas. E que a lipo nas pernas, ela serve pra como se fosse dar uma baixada nessa linha, entendeu? Pra conseguir dar uma recuperada, vez ou outra a luz fica mudando porque é durante o dia, né? Pra dar uma baixada, mas eventualmente tu vai engordar de novo. Então o lipedema ele te ajuda na aparência das tuas pernas, mas como tu também tira algumas células de gordura, também vai te ajudar a sentir menos dores. Tem casos que é muito mais indicado, mas no meu caso, por exemplo, que eu sempre tive uma vida saudável, então que eu tenho lipedema, mas o meu lipedema ele é bem controlado, porque eu me cuido com alimentação e tudo mais, não é uma indicação fazer cirurgia. Eu poderia? Poderia. Claro, tem gordura pra tirar? Tem bastante gordura pra tirar. Mas eu não preciso, ainda mais que eu não tenho aqueles sintomas tão fortes que muitas pessoas têm, justamente por eu me cuidar mais, tá? Agora a doutora até me falou que ela abriu uma clínica nova aqui em Pelotas e que nessa clínica tem alguns, acho que tem alguns medicamentos, não sei se é medicamento, alguns injetáveis que ela chama que pode ajudar, tá, no lipedema, mas eu não tenho detalhes sobre isso e eu até queria fazer mais uma consulta com ela para ter detalhes, mas não é nada que eu pretendo fazer agora, até porque eu não sei nada de informação sobre isso. Essa pergunta é engraçada: tu ganha ou perde peso com facilidade? Não sei se o lipedema influencia nisso. Vou te responder pessoalmente o que eu sinto que acontece comigo, e aí eu não sei se com toda pessoa é igual. O lipedema, o meu lipedema, ele é nas pernas, né? Eu acho que eu não tenho os braços. Eu tenho os braços gordinhos, mas os meus braços não são flácidos. Então eu tenho a impressão que eu não tenho nos braços. Mas eu não tenho certeza porque eu não perguntei isso pra doutora quando eu fui na consulta, porque na verdade a minha consulta na época não foi focada em lipedema, ela foi focada em varizes, né? Quando eu era novinha, eu era uma criança magrinha, tá? Sempre fui magrinha. Eu comecei a ter essas perninhas um pouquinho mais gordinhas, porque barriga gorda, essas coisinhas eu nunca tive. Agora, as pernas mais gordinhas, que são características do lipedema, eu comecei até a partir dos 18 anos, que eu acho que é mais ou menos quando a galera começa a sentir. Até porque quando eu era novinha eu também era saudável, minha mãe nunca foi de comer muita besteira, então eu comecei a sentir ali, depois dos 18 anos, tá? Eu não engordo com uma super facilidade, mas eu também não emagreço com uma super facilidade, mas eu não ganho músculo nas pernas em especial com facilidade. O que acontece é que assim, ó, quem tem lipedema geralmente em algum momento na vida acaba ganhando uma camada de gordura nas pernas e perder essa camada é quase impossível. Vocês sabem que eu tive um emagrecimento ali em 2022, então as minhas pernas deram uma afinada, tanto que teve uma fase que eu usava sempre calça 42 e eu voltei a usar calça 40, então as minhas pernas deram uma afinada, ou seja, eu perdi gordura, mas a flacidez e a celulite que eu ganhei naquela época, elas se mantêm. Então, na verdade, a gente tem muita dificuldade em ganhar massa nas pernas, até porque a gente tem uma camada de gordura mais densa, uma gordura que ela é diferente de uma gordura normal. Então, o músculo acaba não aparecendo tanto, sabe? E de fato, a gente, qualquer gordura nossa geralmente vai pras pernas, né? Mas ao mesmo tempo eu não digo assim que eu tenho uma super facilidade pra engordar, porque ao mesmo tempo nas outras partes do meu corpo eu não tenho tanta facilidade pra engordar. Então assim, depende, né? Tem pessoas perguntando quais medicamentos eu tô usando, eu não tô usando nada. Tem algumas pessoas perguntando sobre alimentos específicos aqui, sabe? Sobre carne vermelha, sobre leite e tal. Eu confesso pra vocês que antes de eu descobrir o lipedema, eu fui numa nutricionista que eu amo, que chama doutora Thaís Martin, aqui em Pelotas. E ela é muito defensora do jejum e da low carb, que foi justamente
o que eu comecei a fazer quando eu estava com ela. E foi aí que eu emagreci, eu não sabia, mas eu já tinha o lipedema. E eu emagreci tomando leite de vaca, tá, gente? Comendo carne gorda. O que eu diminuí muito drasticamente foi farinha. Tipo assim, eu diminui muito. Hoje em dia até voltei a comer um pouco mais, mas assim, eu diminui drasticamente. Pra mim, farinha é uma das coisas que mais faz mal pro meu corpo. E álcool eu bebo muito pouco. Então, na verdade, não foi nem algo que eu diminuí, porque eu já não bebia muito antes, mas é algo que eu realmente bebo bem pouco e é o que eu sinto que me prejudica bastante. O leite, gente, e a carne vermelha, a carne gorda, não me prejudicam, pelo menos eu não sinto no meu corpo. Mas assim, ó, dieta é uma coisa extremamente particular, gente. Extremamente, como eu falei pra vocês, eu não sou médica, então eu não sei dizer exatamente pra vocês o que é melhor, o que não é. Mas o que eu posso dizer pra vocês é, vão no nutricionista, vão no médico e adaptem uma dieta que seja uma reeducação alimentar que vocês se sintam à vontade de fazer. Pra mim, não comer carne vermelha não é uma opção. Eu gosto muito e é uma coisa que faz diferença na minha vida. Agora, tirar a farinha pra mim não é difícil. Eu consigo tirar de boa. Às vezes pra ti vai ser mais fácil tirar uma coisa do que outra. E aí o que é importante é tu ter uma alimentação balanceada dentro do que é possível pra ti e do que é possível manter a longo prazo. Não adianta tu querer fazer uma coisa radical e não sustentar, sabe? Gente, tem muitas perguntas sobre isso, eu fico chocada, não sei se eu consigo responder todas, porque eu vou passar o vídeo inteiro falando só sobre isso. Thiago me ligou, eu não sei exatamente onde foi que eu parei, mas tem muitas perguntas falando sobre lipedema. Tem algumas perguntas também falando sobre os vasinhos, sabe? E, gente, os vasinhos eu sempre tive, eles não necessariamente são por causa do lipedema, mas o lipedema ajuda também, mas também é uma questão genética, tá? Gente, alimentação e exercício é primordial pro lipedema, é primordial pra tua saúde, é primordial pros vasinhos. O que eu faço por mim hoje em dia, eu não tomo remédio nenhum pra nada, é me cuidar, é o mínimo que a gente tem que fazer. E aí volto a dizer, sabe? Não é a dieta minha que tu tem que fazer, tu não tem que seguir à risca tudo que a coach e tal do Instagram faz, porque ela tem aquela dieta dela que vai funcionar pra ela, tu vai ter uma que vai funcionar pra ti. Vai numa nutricionista boa, que tu confie, explica pra ela e busca fazer uma reeducação alimentar que tu possa manter pra tua vida, que não seja pra esse momento, mas que tu possa manter pra tua vida. Eu fui nessa médica vascular porque vocês sabem que eu tô planejando me engravidar, ótimo, tô planejando engravidar ano que vem. E aí, eu sempre soube que se eu quisesse engravidar, que eu teria que ir no médico antes só pra saber como anda as minhas varizes, se eu não teria que fazer nenhum procedimento antes. E graças a Deus, as minhas varizes não evoluíram nos últimos 4 ou 5 anos. Então elas andam bem estagnadas. Eu tenho uma veiazinha só que tem refluxo sanguíneo e ele é pequeno. A médica falou que existe um tratamento estético pra isso, me passou o tratamento que seria, mas falou, Cacá, se esteticamente ela não tá te incomodando agora, tu não precisa fazer isso agora, é até preferível que tu faça depois da gravidez, porque na gravidez pode piorar um pouquinho, mas não a ponto de eu ter uma trombose, até porque eu sou uma pessoa que me cuido e ela sabe disso. Então assim, que eu nem valia a pena fazer agora, que era preferível fazer depois. Então é assim que andam as minhas varizes, tá? O que você faz pra melhorar a aparência do lipedema, gente? Hidratar as pernas é muito importante, né, pra qualquer pele, que deixa a pele mais bonita. No verão, que é quando eu vou botar a perna de fora, eu sempre depilo a coxa, porque eu sinto que os pelinhos da coxa, eles dão uma aparência, parece que evidenciam mais as nossas bolotinhas. Passar autobronzeador, porque o bronze também dá uma disfarçada. Beber muita água. Eu faço massagem, mas assim, ó, massagem não é um milagre, mas eu sinto que me ajuda também, fora a alimentação e exercício, que eu já falei pra vocês. Mas as coisas a mais que eu faço geralmente são isso. E claro, né, eu tenho as minhas dicas de estilo que vocês podem ver assistindo aqui os vídeos do canal, que eu tô sempre falando roupas que eu uso, que eu gosto de valorizar meu corpo e tudo mais. Próxima pergunta é da Larissa Albuquerque. Um beijo. Já pensaram alguma vez na possibilidade de Thiago trabalhar com você? Amo seus vídeos. Falei pra vocês no último vlog, no vlog que saiu hoje, inclusive, que o Thiago tava trabalhando comigo, nessa época ele não estava no CLT, que ele sempre trabalhou concomitante o CLT aqui em Pelotas e o trabalho rural, né, como pecuarista lá no campo. Aos finais de semana ele cuida do campo, ele é pecuarista, muitas vezes quando ele não tava trabalhando CLT durante a semana ele ia também, mas agora ele voltou a trabalhar CLT, por quê? Porque ele quis. Ele tava com saudade de trabalhar, não queria mais ficar em casa. Ele tava trabalhando comigo, me ajudando em várias frentes, mas tinha outras coisas que ele não gostava de fazer.
mas ele sentia um pouco de saudade de trabalhar, então voltou a trabalhar porque surgiu uma oportunidade. O Thiago é um ótimo profissional, tiveram algumas oportunidades que caíram no colo dele, eles chamaram ele pra 2 ou 3 lugares e ele escolheu um pra trabalhar neste momento. Mas sim, ele já trabalhou comigo, não, no momento ele não está mais trabalhando comigo porque ele tá completamente sem tempo, mas é uma possibilidade no futuro. Pergunta da Luana Sena. Cacá, vocês conversaram com a Elisa sobre ter um irmãozinho? Tipo, pra ela já começar a entender e aceitar? Você acha que vai ficar com ciúmes ou se sentir excluída? Beijos, adoro teus vídeos. Um beijo. A Elisa quer muito, 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 muito um irmãozinho ou irmãzinha. Desde que ela me conhece, praticamente, ela fala que ela quer. Então é uma coisa que às vezes parte mais dela do que propriamente da gente. A gente até tenta dar uma segurada pra não criar tantas expectativas, porque a gente não sabe quando vem e vocês sabem como é criança, né? Então a Elisa quer muito. A Elisa é uma criança muito de crianças. A Elisa adora bebês. Ela adora. Se a gente tá num restaurante e tem um bebê, ela vai passar todo o tempo ao almoço querendo ir lá no bebê, brincar com o bebê. Ela adora crianças. O Thiago é igual. O Thiago é muito de criança, de bebê, assim, muito, muito, muito. Eu nunca conheci um homem que fosse tão apaixonado por criança quanto ele. Então, ele adora. Agora sim, a Elisa é especialmente ciumenta, tá? A Elisa é ciumenta, então sim, eu já imagino que nós vamos enfrentar algumas questões com relação a isso em algum momento, apesar de que eu acho que isso é normal pra qualquer criança que tenha um irmão, né, em determinado momento sentir algum tipo de ciúme. No momento a gente não tá preparando porque ela mesma já tá se preparando. E claro, algumas coisas a gente fala pra ela também, tipo, que ela vai cuidar, que quando a gente estiver, que se a gente estiver, ela também vai cuidar, ela também tem responsabilidades, porque eu acho que quando a gente inclui a criança nisso, é mais difícil da criança se sentir excluída. A Elisa não mora com a gente, a Elisa mora em outra cidade. A gente tenta sempre incluir ela em tudo e, tipo, mesmo que ela não vá em alguma coisa, se eu tô em determinado lugar, eu ligo pra ela de vídeo. Por exemplo, às vezes a gente vai em casamento, ela adora ir em festa, em casamento, mas em determinados momentos ela não consegue ir, porque ela não mora aqui, a gente não consegue ir buscar, mas eu ligo pra ela de vídeo, eu mostro o que eu tô fazendo, a gente tá sempre conectado. Então, de certa forma, sim, a gente tá preparando ela, mas não tanto, porque na verdade ela mesma já tá se preparando. O @tragoverdades mandou uma pergunta bem longa, ó. Cacá, talvez seja uma pergunta nada a ver, e nem precisa responder se achar invasiva, mas não sei porque meio que veio a pergunta se tu e o Thiago têm o mesmo alinhamento político ou se vocês divergem nesse quesito, e tá tudo bem. Caso responda, não precisa entrar na seara partido político, direita, esquerda, etc. É só pra saber mesmo como casais lidam quando há esse tipo de divergência. Nos dias de hoje, em que tudo é uma coisa ou outra, falou tudo, sem meio termo, haha, parei. Tô amando os vlogs e pra minha surpresa tenho começado a acompanhar os vídeos de comprinhas e provador. Antes eu não consumia esse tipo de informação porque não me interessava pelo tema. O tempo é precioso, mas hoje em dia eu tô numa fase nova, querendo mudar visual e afins, e a gente tem muito disso, né? Acompanhar aquilo que nos faz bem. E o que não nos fazia bem antes, hoje pode ser um tema de interesse. Tá, agora parei. Beijos de boa. Um beijo, beijo. Tem algumas respostas, inclusive, de vocês dizendo que adoraram essa pergunta, então acho relevante a gente falar. Primeiro, falando sobre posição política, eu não tenho nenhuma vergonha em dizer pra vocês que eu não sou uma pessoa muito da política. Eu nunca fui uma pessoa muito envolvida, muito interessada, apesar de eu saber que é um tema primordial pra sociedade. Eu nunca fui aquela pessoa que sempre foi atrás, que pesquisava, que falava muito sobre o assunto. Eu não sou essa pessoa. Thiago é um pouco mais assim, mas eu não sou essa pessoa. Além disso, dentro da minha casa, o meu pai e minha mãe sempre tiveram um pouco, eles nunca foram extremistas pra nenhum lado, nenhum nem outro. Porém, o meu pai e minha mãe tinham opiniões divergentes sobre isso. Então, minha mãe geralmente pensava para um lado, meu pai geralmente pensava para o outro. Sendo assim, eu fui uma criança que foi criada no meio termo. Eu fui criada no meio termo, porque eu ouvi um pouco de um lado, ouvi um pouco do outro lado, então eu sempre tive essas duas nuances. Depois que eu virei adulta, eu passei a me manter nesse meio termo, porque eu consigo ver o lado bom de um lado, eu consigo ver o lado bom do outro, e... som de moto. Eu sei que política é uma questão complicada de se falar, e eu sei que tem muita gente que não gosta de pessoas que são do meio termo, mas infelizmente eu sou essa pessoa do meio termo, até pela maneira com que eu fui criada. É muito difícil eu negar as duas nuances, eu negar os dois lados que eu sempre ouvi. E quando eu conheci o Thiago ele tem um lado um pouco mais definido do que o meu, mas ainda assim ele é flexível. Então, por exemplo, nas últimas eleições,
apesar dele ter um lado, ele ficou na dúvida de em quem ele votaria. Então, assim, o Thiago, ele não é também extremista. Quando eu conheci o Thiago, eu acabei ouvindo e pegando algumas das opiniões dele pra mim, outras não, porque eu acho que é isso, a gente ouve, a gente concorda com algumas coisas, outras não. Ele também ouviu algumas das minhas opiniões, apesar que eu não tinha tanta, né, porque como eu falei pra vocês, eu não sou a pessoa mais entendida do assunto. E hoje em dia a gente tem uma opinião muito mais parecida, mas que sim se diverge em alguns pontos. Agora, com relação a assuntos divergentes, o que eu acho, tá? Eu acho que quando a gente tem um casal que é como eu e o Thiago somos hoje, que nós somos muito grudados, eu acho que é natural que a gente acabe se tornando muito parecido em vários aspectos e em várias opiniões. Porque a gente se torna semelhante daquelas pessoas que a gente convive. E eu e o Thiago, agora o Thiago começou a trabalhar, mas a gente vivia 24 horas por dia juntos, porque quando ele não estava trabalhando CLT, ele estava em casa me ajudando, e quando a gente não estava aqui em casa, a gente estava lá fora e eu estava ajudando ele no trabalho lá fora. Então nós nos tornamos muito parecidos, apesar de que ainda temos nossos assuntos divergentes. E eu já comentei aqui uma vez com vocês que alguns assuntos que a gente diverge, a gente conversa, alguns assuntos a gente entra num acordo e alguns assuntos a gente não entra em acordo. E tá tudo bem. A gente respeita o lado um do outro. Eu falei isso pra vocês, que às vezes, quando eu sempre fui aquela pessoa que tinha aquela coisa de precisamos resolver este elefante aqui no meio da sala. Tipo, tu falou X, eu falei Y, e eu tava sempre querendo que a gente chegasse numa conclusão juntos. Mas não é assim, tem assuntos que simplesmente a gente não vai concordar, a gente não vai ter a mesma opinião e tá tudo bem, essas coisas acontecem. Confesso pra vocês que hoje em dia, eu e o Thiago, a gente tem as mesmas opiniões na maioria das coisas, mas quando a gente não tem, a gente conversa um pouco sobre o assunto. Quando a gente vê que a gente não vai chegar num lugar comum, a gente para. Sabe por quê? Porque com o tempo, aquele assunto ele se desdobra. Eu vou dar um exemplo muito bobo pra vocês, mas que exemplifica, tá? Há um tempo atrás, eu e o Thiago, a gente tava conversando sobre em qual colégio a gente colocaria a Elisa, caso ela viesse morar com a gente, e em qual colégio a gente colocaria também um filho, caso a gente tivesse um filho. E aí o Thiago tinha uma opinião e eu tinha outra. Tá. Na verdade, eu não tinha opinião 100% formada, mas tinha um colégio em específico que o Thiago dizia não. E eu dizia, por que não? Porque tem isso, tem isso, tem isso. E aí a gente não chegou num acordo e tudo bem, até porque a gente não tinha que tomar aquela decisão naquele momento, né? Passado um tempo, tipo assim, passou 2 meses, esse assunto voltou à tona, tá? E aí o Thiago falou, ai Carolina, na verdade, eu acho assim, acho que essa é uma questão que, se tu quer o colégio tal, se tu quiser, eu entendo, eu respeito e eu acho que é tu mesmo que tem que decidir isso. Nesse caso, ele jogou a bola pra mim e falou, olha, antes eu pensava diferente, mas eu entendi o teu pensamento e hoje em dia, se tu quiser tomar essa decisão, eu concordo contigo. Esse foi um assunto que, digamos assim, o Thiago cedeu, sabe? E na verdade não deu em nada, porque a Elisa não veio morar com a gente e a gente não tem filho ainda, né? Mas foi um assunto que ele cedeu. Mas assim, tem outros assuntos que eu acabo cedendo, sabe? Tem coisas que o Thiago falava no início do nosso relacionamento, até sobre como a gente lidaria com determinada coisa, e que eu não concordava. E com o tempo eu fui entendendo o ponto de vista e fui falando, não, acho que tu tem razão. Acho que a gente pode fazer assim. Então uma das maneiras que a gente tem de lidar é isso, deixar o tempo amadurecer aquele tipo de pensamento na nossa cabeça, porque as coisas elas acabam se encaixando. Elas só não se encaixam quando a gente briga. Quando a gente briga e a gente quer naquele dia resolver aquele impasse entre os dois, isso não dá certo, gente. Mas quando a gente dá tempo ao tempo, geralmente as coisas se adaptam. Ai, gente, comentário da Célia Batista. Esse assunto deu pano pra manga, mas eu vou hablar, tá? Kaká, noto pelos vídeos que o Thiago parece bem introspectivo e você o contrário. Isso já causou ou causa alguma divergência entre vocês? Pois geralmente pessoas tão diferentes podem gerar desentendimentos e consequentemente comentários negativos nas redes sociais. Como da vez que pintou o seu cabelo e pediu elogios pro Thiago e o Thiago não me deu atenção. Se não quiser responder, tudo bem. Beijo. Beijo, Célia. Gente, assim, o Thiago ele é um pouco mais quieto que eu, mas não é muito mais, tá? Na vida real ele não é muito mais, nas câmeras ele fica tímido pra falar, mas na vida real ele não é muito mais tímido que eu. Um pouco mais quieto, mas o eu falar muito nunca foi um problema no nosso relacionamento. O Thiago acha engraçado que eu falo muito, eu acho que diverte ele, sabe? Eu falar muito. E não é um problema, ele gosta, inclusive, desse meu jeito de falar. O meu jeito de falar nunca foi um problema pra gente, tá?
Não que a gente não tenha problemas, mas os problemas que a gente tem não são com relação a ele ser introspectivo e eu não ser. Inclusive, eu aparecer nas redes sociais também nunca foi um problema pra gente. Ele não se importa de eu trabalhar e ele gosta do meu trabalho e ele me apoia muito com o meu trabalho. Ele não se importa que eu filme ele, mas ele não gosta que eu force ele a falar, entendeu? Porque eu já falei isso pra vocês uma vez, o Thiago, se eu vou gravar um vídeo pro Instagram onde eu boto uma musiquinha e ele não precisa falar nada, ele só precisa aparecer, botar uma roupa, que às vezes eu gravo vídeo e se arruma comigo do nós dois, o Thiago não tem problema nenhum em participar. Agora, se ele tiver que falar na frente das câmeras, ele vai ter vergonha, é como se ele tivesse que falar em público, entende? Então, e às vezes eu dou uma forçadinha pra ele falar e aí ele não gosta, e aí ele fala meio mais carrancudo porque ele sabe, porque eu sei que ele não gosta muito de falar. Então, é isso. Agora, com relação a esse dia do cabelo, gente, eu excluí alguns comentários de pessoas que estavam sendo ofensivas, porque eu acho que vocês não têm que ser ofensivas com os meus familiares nos comentários. Vocês podem comentar a opinião de vocês, mas ser ofensiva eu acho que passa um pouco dos limites. Então, por isso que eu apaguei alguns comentários, mas eu não imaginava que ia dar tanta repercussão. Mas também depois eu me dei conta que vocês não sabem o contexto. E o contexto é: Thiago não me gosta loira. Tipo assim, ele me gosta de qualquer jeito, da maneira como ele fala, mas ele sempre fala pra mim: Carolina, eu prefiro que tu não faças mechas, eu te prefiro morena. E inclusive antes de eu fazer as mechas foi uma questão, tipo, não era uma questão porque eu sabia que eu ia fazer o que eu queria, entendeu? Mas assim, ele dizia: ah, por mim tu não faz, eu te prefiro assim. E eu disse: não, eu vou fazer, porque eu quero fazer. Aí quando eu entrei no carro, eu tenho essa mania, eu sou escorpiana, eu tenho a mania de olhar pros outros e eu tô linda, eu tô maravilhosa, eu sou assim, eu tenho uma autoestima boa, graças a Deus, então eu tenho este costume. Então eu entrei no carro e falei pra ele elogiar, muito mais provocando ele e brincando com a minha própria autoestima do que qualquer outra coisa, entende? Porque eu não preciso do elogio de ninguém pra me sentir bonita. Óbvio que um elogio do meu marido eu adoro, mas o meu marido me elogia a todo momento, ele só também não gosta de fazer isso na frente das câmeras porque ele se sente envergonhado. E naquele momento em específico, eu sabia que ele não queria que eu tivesse loira, entendeu? E aí ele ainda falou: não, tu fica linda de qualquer jeito e tal. Mas óbvio que ele não super me elogiou quando eu fiz uma coisa que ele não queria que eu fizesse. E tá tudo bem, gente. Aquilo não foi nem um pouco um problema pra gente, tanto que eu ria da situação, estava me divertindo horrores, e vocês criaram o maior caso nos comentários. Gente, assim, eu tô com muito pouco cílio, pelo amor de Deus. Falta só o batom, que eu ando sempre usando esse nudezinho aqui. Makezinha basiquinha, mas que dá um up na gente. Está pronta. Eu ia até fazer babyliss, mas eu acho que eu não vou fazer babyliss. Gente, tô aqui pronta. Coloquei um saltinho baixinho, pretinho, básico, de 2 tiras. Vou usar esse perfume aqui, que ele é o Toy 2 da Moschino. Eu sou viciada neste perfume. O cheirinho é maravilhoso. É esse aqui, ó, caso vocês queiram tirar o print, ele é maravilhoso. Essa calça ela é linda também, mas ela amassa muito, né? Mas tem que aceitar. Tecido bom, amassa. Vou colocar a minha bolsinha aqui da Coach, que eu acho que vai ficar bem aqui. Uns óculos de sol, que eu acho que o meu tá no carro. E eu estou saindo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui fala. Se tu gostou, não esquece de deixar o like pra mim. Conversei bastante, eu adoro ter esse papo íntimo com vocês. Então se tu gosta, não esquece o like e te inscrever também. Beijo cheio de carinho no fundo do coração. Até mais.